bem? Então a gente vai falar um pouco sobre as atualizações que a gente fez nesse produto, que é o Super Media Pro, tá? O Super Media Pro ele é um robô de suporte e resistência e a gente estava com uma dificuldade em relação às entradas, né? Porque momentaneamente ele estava entrando contra a tendência e isso estava prejudicando o desempenho geral do robô. Bom, o fato é que a gente fala tendência, é mais uma tendência de curtíssimo prazo, né? Pelo menos a força de curtíssimo prazo do mercado, definida pelo estocástico e também pela média móvel. Então a gente fez essas duas atualizações aí. A gente colocou o estocástico, isso, para definir a força de curtíssimo prazo do mercado, para a gente tentar entrar junto com essa força de curto prazo. E também a gente colocou a média móvel, né? Quer dizer, nada muito complexo, somente o estocástico e a média móvel, tá? Para a gente, como são operações de day trade, de curtíssimo prazo, para a gente tentar pelo menos pegar essa movimentação menor do mercado aí, a favor do swing, né? Então a gente colocou o estocástico e a média móvel. Esse indicador do estocástico a gente colocou a funcionalidade de habilitar e desabilitar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, habilitar, desabilitar. Todos os filtros a gente colocou a funcionalidade de habilitar e desabilitar. Tá? Então se você for fazer backtests, eventualmente, e quiser apurar os resultados com o filtro ligado e com o filtro desligado, então você tem essa possibilidade. A gente colocou as configurações padrões do estocástico, tá? 533, tá? Ele está como padrão, essa configuração, que é a configuração padrão do estocástico. E colocamos as regiões de sobrevenda e sobrecompra. Essas regiões, teoricamente, elas deveriam estar 70 e 30, né? Mais à frente eu vou explicar o porquê que está 60 e 25. E também a gente colocou o alinhamento. Eu vou explicar agora o que é esse alinhamento e o porquê dele aqui. A gente colocou a média móvel também, o filtro da média móvel. O filtro da média móvel está direcional, tá? A favor ou contra a média móvel. Então, se a média móvel estiver subindo, ele vai fazer somente operações de compra. Se a média móvel estiver abaixo, se o preço estiver abaixo da média móvel, ele vai fazer somente operações de venda. Tá? Isso aqui é o método da média móvel, tá? Se vai ser exponencial, linear, suavizada, né? Eu deixei padrão como simples, média móvel simples, tá? Aqui está 15 períodos, todas essas funcionalidades elas são ajustáveis, tá? De acordo com a estratégia que você quiser fazer no robô aí, tá? Essas configurações eu deixei padrão, de acordo com a otimização que a gente fez aqui de um período de 60 dias, para avaliação do desempenho do robô. Então, como que ele vai trabalhar? Primeiramente eu vou falar do estocástico, tá? Como que a gente fez isso daí? Essa aplicação desse filtro. Deixa eu tirar aqui a rolagem. Deixa eu ver se ele fez uma entrada. Hoje ele já fez 3 entradas, tá? Se a gente observar aqui, ele já fez 3 entradas, 3 a 0. Tá bom? Então, deixa eu habilitar aqui para a gente ver as entradas que ele fez. Então, qual era a ideia principal? A ideia principal era que ele entrasse somente quando o estocástico estivesse na região de preço, na faixa de preço, não é isso? E não estivesse nos picos de preço, ou muito sobrevendido, ou muito sobrecomprado. Isso daí poderia trazer um resultado negativo nas operações, em virtude da estratégia que ele faz para entrar. Então a gente colocou
nas funcionalidades do robô, a opção de você definir a quantidade de barras. Tá? Isso aqui é importantíssimo que a gente achou interessante colocar. A quantidade de barras que tem que estar alinhadas. Porque momentaneamente, se a gente colocar para ele fazer as operações, com o estocástico, digamos assim, somente aqui nessa região, a gente não vai ter um bom desempenho. Porque momentaneamente ele está nessa região de preço, mas ele está, tá vendo? Ele está direcional, ele está vindo fazer um movimento direcional. Então a gente acaba tomando stop. Então eu fiz o seguinte, eu coloquei para você definir a quantidade de barras que tem de estar alinhadas. Você percebeu que ele fez essa entrada aqui? Ele fez essa entrada. O estocástico ele já estava trabalhando dentro da faixa de preço. Tá? Ele está trabalhando dentro dessa faixa. Ele não está passando por essa faixa de preço. Ele está trabalhando dentro dessa faixa de preço. Então isso aqui, olha aí, o resultado foi bem positivo. Tá? O resultado foi bem positivo. Ó. Perceba que ele já fez 3 operações hoje, ó, trabalhando dentro da faixa de preço. Então, nas configurações do robô, a gente colocou para você definir, né, essa faixa superior e inferior e o alinhamento. Quantas barras ele tem de ter feito dentro dessa faixa. Então, o padrão eu coloquei 3 barras, ou seja, ele tem que ter trabalhado aí a barra 0, a barra 1, a barra 2 e a barra 3. Ele tem que ter trabalhado na realidade aí 4 barras nessa faixa para ele autorizar o sinal fazer a entrada. Tá? Isso aqui a gente fez uma otimização, foi fundamental para o desempenho aí do robô. Tá? Esse tipo de critério aqui na avaliação do desempenho. E também a gente colocou a média móvel. Tá? A média móvel ela também tem um ajuste. Qual é esse ajuste? A quantidade de períodos, né, que é obviamente qual é a média móvel, e se ele vai considerar o preço ou a abertura. Se você considerar o preço, o que vai acontecer? Ele precisa que o preço tenha aberto acima da média. Então, por exemplo, aqui ele autorizou a compra porque essa barra ela abriu acima da média. Então isso já indica para a gente que ele já está trabalhando em cima da média móvel. Dá uma confiabilidade maior no sinal. E também eu coloquei a opção de você escolher somente o preço. O que vai acontecer? Se o preço já estiver acima da média móvel, ele considera como tendência de alta. Então, esse sinal de preço não é muito confiável. Tá? A gente fez alguns testes e realmente é melhor que o preço já esteja trabalhando acima da média móvel. Então, foi isso que a gente definiu aqui. Ó. Então, se você colocar linha de preço ou de abertura. Então, se você colocar 1, ele vai pedir que o preço já tenha feito a abertura em cima da média móvel. Se você colocar 0, se o preço estiver em cima da média móvel, ele faz a compra. Tá? Eu deixei como padrão 1. Então, é dessa forma que ele está trabalhando. Então, assim, resumindo, o estocástico, o ajuste dele é o alinhamento, o ajuste fino é o alinhamento, quantas barras tem de estar trabalhando dentro da faixa central de preço, faixa de alinhamento para ele autorizar a entrada, e a média móvel, se você quer com o preço ou que ele já tenha feito aberturas dentro dessa, acima ou abaixo da média móvel. Tá? Então, eu coloquei um painel de informações para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, ele vai mostrando para a gente a interpretação do indicador. Então, nesse momento, ele está mostrando que o preço está, a média móvel está tendência de alta, ou seja, ele está trabalhando em cima da móvel, né? Com aberturas acima dessa média móvel, e ele está sobrecomprado. Por que ele está sobrecomprado? Porque esse estocástico está trabalhando acima da faixa que a gente delimitou. Bom, agora ele fez NA. Por que ele fez NA? Porque ele está em movimentação. Tá? Ele está quase autorizando aqui um alinhamento. Tá? Ele só não autorizou por causa dessa barra aqui que ela passou
a região de abertura, que a gente colocou 60, ó, 60 e 25. Então ele tem que ter trabalhado 4 barras, a gente colocou 3, mas ele considera a barra 0, que é a barra tal, 0, 1, 2, 3. Ele tem que estar trabalhando 4 barras dentro dessa faixa de preço, para ele autorizar ele fazer a entrada. Tá? Então nesse caso aqui ele está NA, porque uma dessas 4 barras aqui provavelmente deve ter saído da região de faixa de preço. Provavelmente foi aqui. Então ele só vai fazer a entrada, vou dar uma entrada aqui que ele fez, aqui, essa entrada, quando o preço estiver trabalhado dentro dessa faixa. E realmente isso daí foi decisivo aí para o resultado do robô. Bom, dito isso, a gente vai para a otimização, né? A gente vê o que o MetaTrader fala para a gente aí. Se a gente entrar aqui na otimização que a gente fez, uma otimização simples, só HLC mesmo, só para a gente entender a forma de trabalho dele aí. Eu precisava entender com qual média móvel a gente ia obter os melhores resultados. Tá? A média de 21, a média de 9, a média de 34, 17, isso é bem polêmico. Então eu fiz uma otimização aqui de um período de 60 dias e perceba, a gente conseguiu um resultado fantástico. Tá? Ele fez poucas operações. Aqui, na realidade, esse período aqui está um período de 15 dias. Tá? Um período de 15 dias. E ele fez 6 operações, um rebaixamento excelente, 4% de rebaixamento, fator de recuperação excelente, o índice de Sharpe ótimo, com uma média móvel de 15 períodos. Tá? Eu fui encontrar melhores resultados. Você percebe que a média de 21, que também poderia ser uma possibilidade, a gente teve um índice de Sharpe não está interessante. Então, eu encontrei melhores resultados nesse robô utilizando a média móvel entre, digamos, entre 14 e 15 períodos, tá? 16, 17, assim, entre 12, vamos colocar aqui, entre 12 a 17, tá? 13 e 15. São os melhores resultados utilizando essa média móvel. Então eu fiz essa otimização. Esse aqui está um período de 15 dias. Então eu já defini padrão no robô esse resultado. Eu coloquei média móvel de 15. Se você preferir utilizar seu critério, você pode atualizar lá da forma que você quiser fazer o ajuste. Né? A gente fez a otimização também da quantidade de barras do alinhamento do estocástico. Quantas barras ele tem que trabalhar na faixa de preço para autorizar a entrada. E a gente encontrou um resultado melhor utilizando, deixa eu classificar aqui utilizando uma faixa de 3 a 4 barras, tá? Vou pegar aqui um índice de Sharp. 3 a 4 barras, tá? Foi essa configuração que aqui é um período de até março, né? 3/1, um período maior. Então eu optei por deixar lá para ele fazer 3 barras com a liberação no preço. Tá? Ou seja, ele precisa trabalhar 3 barras dentro do estocástico com abertura de preço acima da média. Tá? Eu entendi que com essa configuração aqui a gente vai ter um rebaixamento interessante, 14%. Tá? O fator de recuperação está interessante, o índice Sharpe aqui nessa configuração não está tão interessante, mas
fazendo a ponderação aqui dos resultados e a quantidade de operações, eu optei por utilizar essa configuração aqui. 3 barras em alinhamento central, na verdade vão ser 4, né? Mais a barra atual. E ele autorizando com o preço, ou seja, ele tem que fazer a abertura de preço em cima ou embaixo da média móvel, ou abaixo da média móvel, tá? Para ele autorizar. Aqui é uma outra otimização que eu fiz de 15 dias, tá? Para definir qual média móvel seria mais interessante. Ele reafirma aqui, ó, entre 13 e 15. Deixa eu ver se tem mais alguma otimização. Essa é a otimização de média móvel, otimização do estocástico. Tá. Essa aqui é muito interessante também. Foi o que eu falei lá da faixa. Por que eu coloquei 60 e 25? Eu encontrei resultados melhores, né, avaliando aqui o rebaixamento, o índice de Sharpe, definindo uma região do estocástico de 60 e 25, tá? Eu optei por utilizar essa configuração aqui. Ele fez 217 operações, praticamente R$3.000, né, de lucro dentro desse período. O rebaixamento está em torno de 23,55, é um rebaixamento interessante. O fator de recuperação também. O índice de Sharpe não está tão interessante. Ele deve ter tido um dia negativo aí, isso aí deve ter pesado aqui nesse resultado. Mas a longo prazo é positivo, tá? Então eu optei por deixar lá, ó, a região entre 60 e 25. Quer dizer, ele tem que ter trabalhado entre 60 e 25, pelo menos 3, 4 barras, para ele autorizar e fazer a operação. Então todas as configurações padrões, ó, eu fiz teste com 90, 85, 70, 30, né? Que a gente geralmente o estocástico a gente já entende que é 70, 30, mas matematicamente e estatisticamente ele entregou para mim esse resultado, foi o resultado que eu dei. Eu acredito que esse resultado ele tem bastante relevância, mesmo que essa otimização ela seja uma otimização simples, né, rápida, no modo OHLC. Hoje, por exemplo, você vê, ele já fez 3 operações. Ele não é um robô de fazer muitas operações, né? Ele é um robô de fazer operações mais definidas, né? De acordo com a estratégia, mas ele já fez 3-0. Então eu acredito que e ele fez o que a gente estava esperando, né? Ele filtrou aqui na região central, ó, fez a entrada a favor da média móvel, Ele já tinha feito aberturas abaixo dessa média móvel, então tá bem interessante, tá? Então é isso aí. Para ajustar essas configurações, quando você colocar ele no gráfico, ó, ele já vai estar padrão. Tá? Ele vai estar com o estocástico 533, região de sobrevenda 60, região de sobrecompra 25, alinhamento 3, que na realidade são 4 barras, barra atual mais 3 barras. Vai estar com a média móvel já habilitada, 15 períodos, que foi a melhor configuração que eu encontrei na otimização, e para ele autorizar após uma abertura acima da média móvel. Tá? A questão da inversão, das entradas, ela continua igual. A questão da estratégia, do suporte e resistência, das metas, isso aí continua igual. Tá? Então é isso aí. E qualquer dúvida aí, só falar com a gente, tá bom?